Seja bem-vindo a mais um episódio dessa treta que não acaba, a treta dos fãs do Snyder contra o resto do mundo. Vocês sabem que a gente já teve muitas e muitas discussões a respeito disso em diversos canais, incluindo o meu, mas eu acho muito curioso porque esse é um assunto que não para de gerar debate na internet. Mas a gente precisa pontuar algumas coisas, tá bom? Porque o meu objetivo aqui é ter uma conversa pacífica. Afinal, estamos debatendo nerdice e, tecnicamente, pelo menos no passado, o que costumava unir a gente era justamente a nerdice. Primeira coisa que eu preciso... E já que estamos falando de universo DC, meu gato Bruce Wayne acabou de invadir aqui o escritório. Fala oi, Bruce. Mas enfim, continuando aqui. A primeira coisa que eu preciso pontuar é: você gostar de uma versão não significa que você tem que odiar a outra. No caso aqui, se você gosta da versão que o Zack Snyder trouxe dos personagens da DC, você não precisa automaticamente odiar a versão que o James Gunn trouxe. E vice-versa, né? Se você gosta mais da versão do James Gunn, você não precisa odiar a versão do Snyder. Eu sou assim. Eu gosto de várias coisas que o Snyder trouxe, mas também gosto de outras que o James Gunn trouxe. São duas versões diferentes, inspiradas em versões diferentes dos quadrinhos. E claro, né, inevitavelmente cada um com a sua visão pessoal, mas eu sei aproveitar as duas, eu sei curtir as duas. E aquelas coisas que eu não gosto, eu vou lá e pontuo. Essa é a primeira coisa. E a segunda é: nem todo fã do Zack Snyder é histérico. Ou como eu já falei aqui, que gerou muita polêmica, né? Nem todo fã do Snyder age como uma seita que diz que ele nunca errou, que ele é um cara que fez tudo certo, tudo perfeito e tudo mais. Você é livre para ter essa opinião. Tem gente, inclusive, que tem essa opinião e age de maneira arrogante, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Mas tudo bem, cada um é cada um, viva a liberdade de expressão. Mas o ponto é, existe uma parcela dos fãs do Zack Snyder, que é muito grande, que não aceita o que o James Gunn fez, e que essa versão nova do James Gunn é toda errada, e que não tem nada de quadrinhos, o que, ao meu ver, é uma mentira. Não, nem ao meu ver, né? É um fato, é só você pegar os quadrinhos, Era de Prata, enfim, décadas de história do Superman, pra você ver que o James Gunn se baseou sim nas HQs. Mas enfim, tem essa parcela que é histérica sim, mas não são todos, tá bom? Eu conheço gente que gosta muito do Zack Snyder, mas não automaticamente odeia o James Gunn. Ou simplesmente que não curte essa versão nova, prefere o do Snyder, mas não age de maneira histérica. Então, fazendo esse disclaimer aqui, que pra quem é meio tapado da cabeça não serve de nada, mas feitas essas explicações, vamos então aqui analisar alguns comentários. A gente vê como que ainda perdura essa discussão. É muito interessante mesmo. É um fenômeno da cultura pop e especificamente do universo dos super-heróis. E falando em super-heróis, eu preciso te lembrar que você tem que aproveitar a nossa parceria com a Excelsior Comic Shop. Galera, a Excelsior Comic Shop é uma loja de quadrinhos virtual com mais de 10 anos de experiência no mercado e diversas promoções. São mais de 400 revistas da Marvel, da DC e de várias outras editoras em promoção por semana. E a variedade que vocês encontram lá na Excelsior Comic Shop, pessoal, é simplesmente incrível. E além de todas as condições que a loja já oferece, com a nossa parceria você ainda tem 2 cupons de desconto para economizar ainda mais. Com o cupom Conversa de Nerd 10 você consegue 10% de desconto na sua primeira compra e com o cupom Conversa 5 você tem ainda mais 5% de desconto em qualquer compra lá no site. Então aproveite agora mesmo, o link está aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Acesse, veja a variedade de quadrinhos que eles têm e economize na hora de comprar. Não se esqueça de aproveitar a nossa parceria com a Excelsior Comic Shop. E para começar então aqui a nossa discussão, foi muito interessante que o Zack Snyder, naquela entrevista que ele deu para o podcast Happy, Sad, Confused, na qual ele também elogiou o James Gunn, e isso é claro que também já deu polêmica, né, aqui na internet, ele também falou uma coisa que ele já tinha falado, que qualquer um que pensa que a fandom do Snyderverse, né, ou seja, que os fãs do Snyderverse são tóxicos, podem ir se ferrar. E esse post aqui específico lá do I Like Films explica que ele estava falando especificamente dessa situação, de que 750 mil dólares foram arrecadados pelos fãs, né, para aquela associação, para aquela fundação de prevenção do suicídio. E é claro que esse post também já gerou uma série de debates, dizendo que uma coisa não anula a outra. Porque assim, né, pessoal, realmente as pessoas se movimentaram para ajudar essa campanha que o Snyder divulgou, né, encabeçou e tudo mais, até por conta da própria perda pessoal que ele teve da filha. E isso aqui é maravilhoso. Mas o Snyder falha em ver, não sei por qual motivo, que existe sim uma parcela muito grande dos fãs que simplesmente destroem as pessoas, xingam e agem de maneira arrogante, como se qualquer outra pessoa que não gosta do Snyderverse ou que gosta, por exemplo, da versão do James Gunn, que é atual, é burro, não presta e vários tipos de coisas pesadas que as pessoas falam, como vocês sabem muito bem, eu já trouxe aqui no canal. E de novo, não são todos. Talvez ele ache que as pessoas estão generalizando. Quem generaliza está errado.
mas que existe sim uma parcela tóxica dos fãs de Snyder, e isso é claro que existe. Tem gente, inclusive, que vem me chamar aqui de sojado e falar que eu defendo o Superman beta. Sabe esse tipo de vocabulário ridículo? Com qual objetivo? Simplesmente menosprezar, degradar, atacar, xingar quem gosta da versão do James Gunn. E é o que eu falei, eu gosto de muita coisa da versão do Snyder. O Henry Cavill, por exemplo, é um grande acerto no casting, mas eu também gosto de muita coisa que o James Gunn trouxe. A versão mais leve, a versão mais colorida. O Superman em início de carreira mais idealista. Mas não, é o super beta, tem gente que chama até de super gay, né? Tem gente que fica falando, né, com telinha de fundo, com uma ousadia, presunção, dando apelidinho, usando esse tipo de vocabulário, partindo até pro pessoal, agindo de maneira tóxica. Bom, mas pelo menos tem gente que tem a coragem de mostrar a cara, né? Diferente de outros canais cheios de lorota. Mas enfim, só um parênteses importante aqui. E aí foi interessante que nesse post do Threads, a discussão ficou quente, né? Esse cara aqui, por exemplo, falou que o Snyder pode se ferrar porque é literalmente uma das fanbases mais tóxicas de todas. Só que aí ele já pegou e falou que a única que é pior é Star Wars. Eu, como não acompanho muito Star Wars, não sei como que é a fanbase. Eu conheço gente que é realmente, assim, muito apegada, muito aguerrida, e conheço pessoas que são mais de boa. Mas enfim, né? Eu acredito, na verdade, se você pensar, que todo tipo de produção e personagem, enfim, de ícone público, provavelmente tem uma parcela dos apoiadores, dos fãs, que é tóxico. Até porque esse comportamento tóxico pode partir do ser humano em qualquer esfera da vida dele, né? Que a gente tá falando de coisa de cultura pop. E aí esse comentário falou justamente o que eu defendo aqui, né? Que os fãs do Snyder chamam as pessoas que são fãs da versão do James Gunn, do Superman, de woke e que não sabem o que o Superman é. Isso parece tóxico pra mim. Eu concordo, né? Eu já fui chamado de lacrola e não sei o que, zentola e vários olas aí, só porque eu gostei da versão dele, olha só. E é inegável que se você conhece os quadrinhos do Superman, Era de Prata principalmente, você consegue ver que a versão de James Gunn bebe dessa fonte. Alguns elementos também do All-Star Superman, escrita pelo Grant Morrison. Eu vou falar que o Grant Morrison também não entende de Superman. Quem entende é quem sabe olhar e ver que ele é um Superman beta. Então esse tipo de comportamento é tóxico sim, porque não é uma discussão saudável, amigável. É você literalmente querer falar que quem discorda de você não presta. Que quem tem outra percepção do mesmo personagem, do mesmo filme, não presta, é lixo, não sabe o que tá falando. Você desmerece as outras pessoas. E esse comentário aqui também resumiu muito bem, né? Você pode doar e ainda assim ser um babaca. São duas coisas completamente diferentes. E isso é verdade, né? Até relógio quebrado marca a hora certa uma vez no dia. Mas como eu falei, pessoal, é sempre importante a gente dissociar as coisas e nunca generalizar. Você tem que ver o que a pessoa está falando, o que ela está defendendo, como ela está apresentando os argumentos. E aí sim você tira uma conclusão sobre essa pessoa. Por isso que eu também entendo o Zack Snyder ficar ofendido quando fala que a fanbase dele, que sempre deu apoio, demonstrou amor pra ele, apoiou a Fundação de Prevenção ao Suicídio, quando ele vê alguém chamando de tóxico, também se ofende. E eu procuro ser comedido aqui. E é isso que me rende o título de isentola por parte de alguns. Tem gente que acha que é a verdadeira direita. E só a verdadeira direita, no caso eles, conseguem ver a lacração onde os outros não conseguem. E aí existem nerdolas e outros nerdolas. Mas aí tem gente que acha que é mais de direita do que os nerdolas e ataca os nerdolas. E aí tem os lacrolas, por sua vez, que também ficam atacando o comportamento nerdola. Enfim, é uma bagunça e uma briga gigantesca e desnecessária de colocar as pessoas em caixinhas, porque fica mais fácil, né? Simplesmente vira um espantalho. Esse cara é nerdola, não presta. Não, esse cara é lacrola, é lixo. Não, lacrola e nerdola não presta, quem presta sou eu. Eu sei das coisas. Eu sou a voz da verdade. E eu simplesmente acho esse tipo de posicionamento ridículo. Eu acho que a gente tem que separar as coisas e saber avaliar o que está sendo produzido, o que está sendo dito. Isso na hora de julgar o comentário e a opinião das pessoas e também as próprias produções, as versões diferentes que existem. Mas eu também separei aqui algumas publicações sobre o Zack Snyder, sobre algumas coisas que ele estava publicando, e como a reação nos comentários foi insana, pessoal. Mano, o Zack Snyder pirou. Além de ele estar fazendo várias postagens sobre o seu universo antigo, ele agora está fazendo propaganda da HBO Max. Ele fez uma postagem claramente pedindo ao pessoal que assista a Liga da Justiça na HBO Max. Tá estranho esse negócio aí, hein? Eita, tá, vamos lá. Já viu uma análise do Pablo Peixoto, que eu gosto bastante, lá do Quatro Coisas? Dizendo que isso aqui foi uma empreitada do Snyder pra chamar atenção. Não necessariamente por causa do Snyderverse, né? Como algumas pessoas nutrem a esperança de que o universo dele vai ser restaurado, quando a realidade aponta para outro sentido, mas enfim. E que essa empreitada aqui seria para atrair investidores, né? Produtores, para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse fazer filmes novos, escrever roteiros, enfim. Vocês sabem que Rebel Moon foi um fracasso monumental. A fanbase do Snyder geralmente defende o trabalho dele com os personagens da DC, né? Rebel Moon também é meio difícil de defender, né? Falar sério. Mas aí os comentários desse vídeo ficaram muito interessantes, porque o debate realmente acendeu. Olha aqui, ó, tudo
tudo menos Zack Snyder. Quem gosta dessa versão do Superman não entende a verdadeira essência do personagem. Esse comentário aqui se tornou inclusive um chavão, né, dos fãs da versão do James Gunn. E um argumento que os defensores do Snyder usam contra quem gosta da versão do James Gunn. E é o que eu falei, na minha opinião, as duas versões sabem adaptar cada um com o seu estilo. A gente nunca pode esquecer que o diretor tem estilo, né? O diretor tem a sua visão. Nada é imparcial nesse mundo, galera. Nem mesmo os autores que criaram Superman, os outros autores que escreveram nas décadas seguintes, quem está escrevendo agora, tudo tem uma vertente. Cabe a nós analisar e julgar. E aí tem gente que vem já apoiando a ideia, né, dele voltar. Será que ele tá fazendo essa propaganda pra dizer que ele vai voltar? A pessoa falou, né? Estão deixando a gente sonhar. Temos aqui, finalmente, né, um comentário comedido. Eu gostei de Superman de 2025, mas ainda assim prefiro o universo do Snyder. Tá vendo? Cada um com seu gosto. Tá vendo como dá pra você ser legal, ser gente boa? E esse aqui já levou pra crítica ao Snyder, né? Zack Snyder, aceite que seu universo cinematográfico da DC acabou. E o Zack Snyder responde, no. E assim, pessoal, dando uma defendida aqui no Snyder também, pô, ele trabalhou pra caramba naquela versão dos personagens, né? Então nada impede ele de fazer essas publicações, de compartilhar, de, sei lá, às vezes até estar nostálgico, ou até mesmo de usar isso como uma espécie de portfólio, né? Mostrando, olha o que eu já fiz, olha a legião de fãs que eu tenho. Isso aqui faz parte do jogo. Aí, falando em fazer parte do jogo, eu lembro que algumas pessoas falaram que o elogio, que as coisas boas que o Zack Snyder falou a respeito do James Gunn e da versão dele do Superman, foram apenas porque ele foi político, corporativista e tudo mais. E isso aqui é lutar contra a realidade, né, pessoal? Vocês já sabem que o James Gunn e o Zack Snyder se conhecem há muito tempo, já trabalharam juntos, já se encontraram recentemente. Se o cara fosse político, ele não ia falar tudo aquilo que ele falou, dizendo que é uma boa versão, que o James Gunn é o guardião desses personagens, dizendo que o James Gunn sabe adaptar bem, que ele tem um jeito único de tratar esses personagens e que ele gosta muito. Se fosse político, ele só iria falar, sim, já assisti a versão do Superman, gostei e desejo sorte a eles. Acabou. Mas não, o Snyder foi bem incisivo, mostrando assim para os fãs mais histéricos, embora eles não aceitem, que tá tudo bem ter uma nova versão, que até o próprio Zack Snyder já aceitou isso, e já era. Finalmente o Superman de verdade vai voltar. Tá vendo? O Superman do James Gunn não é o de verdade. De verdade é o Superman mais introspectivo, mais sério, mais dark. E não é, né, pessoal? Vamos combinar que não é. Você pode gostar dessa versão dele, como eu também gosto. As cenas de ação sempre são muito incríveis, tanto no Homem de Aço quanto no Batman vs Superman. Eu acho que o filme que mais deixa a desejar em cenas de ação é a Liga da Justiça, incluindo a versão do Snyder, tá? Não a de 2017, o Snyder Curse também. Mas o Superman sempre foi um cara mais light, o escoteirão, e não o cara filósofo, introspectivo e até mesmo pessimista com o mundo. Eu sei que tinha toda a jornada de redenção dele e tudo mais, só que eu acho que o Snyder pesou a mão muito nos primeiros filmes nessa questão. O pessoal teme a volta do Snyder, kkkkkk. Aí sempre tem um, né? Eu não falei? Finalmente o Super Beta vai embora e vai voltar o Superman de verdade. E repetindo o chavão dos outros, né? Ridículo. Por que o outro Superman é beta? Porque ele apanha? É isso? O Superman não apanha não nos quadrinhos? Qual o problema em apanhar? Todo super-herói apanha, mas no final ele consegue se reerguer, né? Por isso que a gente gosta, inclusive, dessas histórias que nos inspiram. Ou ele é beta porque ele não mostrou o shape dele, é isso? Vocês gostam de ver o Henry Cavill sem camisa, com peito peludo? É isso que vocês gostam? Vocês gostam de ver os músculos? É isso? É isso que vocês querem dizer? Esse comentário aqui eu achei um tanto ousado e interessante, embora eu não ache que é possível de acontecer, né? Ele falou que seria interessante os dois universos ao mesmo tempo, assim aquele que der mais audiência se torna definitivo. Só que não funciona, né, na vida real. No mundo ideal seria interessante. Na verdade, nem para um se tornar o definitivo, mas para cada público acompanhar a sua versão. Mas não é possível, né? Eu, por exemplo, não gosto muito da versão do Tom Holland. Na verdade, eu gosto bem pouco, né? Eu tenho mais críticas do que elogio. Não por causa da atuação do Tom Holland, que é um bom ator na minha opinião, mas por causa de todo o universo que criaram para ele, né? Muita descaracterização do personagem clássico dos quadrinhos. Mas ao mesmo tempo eu consigo aceitar que o universo do Tobey não vai voltar. Então, sei lá, eu acho que é uma boa comparação aqui. Olha lá, e mais um, ó. Cada um com seu super. Os Nutelinhas com os de 2025 e os alfa com o super de verdade. Tá vendo, pessoal? É esse tipo de idiotice que muita pessoa fala. Desculpa, não tem como levar a sério quem fica falando esse tipo de coisa de beta e alfa. Coisa mais ridícula, coisa mais superficial. Geralmente quem comenta isso aqui acha que é alfa. Seria muito interessante se essas pessoas que ficam usando esse tipo de vocabulário, criado pelos Red Pills, conversassem com os caras que são bem radicais e fossem avaliados. Porque eu tenho certeza que, segundo a lógica desses caras, muitas pessoas que acham que são alfa seriam chamadas de beta. Tenho certeza disso. E pra mim isso aqui é uma classificação completamente ridícula, sem sentido. Mas segundo a lógica dos caras, tenho certeza que isso ia acontecer. Seria muito divertido de ver, eles provando do próprio veneno. E aí nas próprias publicações que o Zack Snyder fez
lá no Instagram, né, da era do Henry Cavill, na era que ele tava no comando, os comentários também geraram treta, claro que sim, né? Muitas pessoas, inclusive, defendendo o que esse cara falou. Tá bom, cara, deixa pra lá, né? Let it go. Ó, teve 10 mil curtidas esse comentário. Outra pessoa aqui falando também, né? Ó, você já pode superar isso, né? Por favor, supera. Mas tenho que admitir que a fanbase do Snyder é muito engajada porque a gente tem muitos comentários aqui, né? Por exemplo, ó, o Henry Cavill é e sempre será o Superman. Não, ele era, não é mais e não será sempre. Ele mesmo já tá fazendo outros papéis, não pretende voltar ao Superman. O que é uma pena, tá bom? Porque o Henry Cavill combina muito com o Superman, mas a versão do Snyder só possibilitou, como o próprio Henry Cavill já sinalizou, só possibilitou ele fazer essa versão com a visão do Snyder, e não a versão que ele gosta dos quadrinhos. Mas é claro, né, que pro fã histérico do Snyder, o Henry Cavill não sabe nada, ele é só um ator, quem sabe mesmo. É o diretor, é o roteirista, é a lenda, né, é o Deus Snyder. Outra aqui falando, né, a jornada não terminou. Feliz Natal, Zack. Foi do ano passado esse post, né? Vários GIFs mostrando ali, né, o Henry Cavill como Superman, cenas dos filmes e tudo mais. Gente comentando Restore the Snyderverse, né? Bom, essa página aqui, inclusive, fala, né? Façam o filme do Ben Affleck. Pô, eu fico até com dó, de verdade, de algumas pessoas, porque isso não vai mais acontecer, já passou. O Ben Affleck, por exemplo, não quer nunca mais retornar pro papel de Batman. Nessa outra foto aqui, já com o Henry Cavill no traje definitivo, né, que ele usou lá em Homem de Aço, temos vários comentários aqui, inclusive o meu, né, ó. Deixei esse comentário aqui, ó, não lembrava. O Zack Snyder tá falando aqui, né, que o Henry Cavill fica perfeito, né, no traje e tudo mais. E aí eu falei, bom, a maneira que ele aparenta no traje, né, ou seja, muito bom, muito bonito, não tem nada a ver com o seu universo e com a sua maneira de contar histórias, Zack. E essa é a verdade. Você olha que o Henry Cavill, ele combina com o personagem de Superman, não só por causa do porte físico, mas é claro também por causa do rosto. Enfim, a aparência dele combina demais com o Superman, mas isso não garante uma história boa. E esse é justamente o ponto que eu defendo aqui. Você pode gostar do Henry Cavill como Superman, por causa da atuação dele, por causa de algumas cenas, mas ele está inserido em um contexto muito maior. E aí o pessoal continua aqui, né? Nós precisamos de você comandando a DC de volta, Zack. Estou esperando o anúncio de Liga da Justiça 2 e 3. O melhor Superman de todos os tempos. Perfeito demais, Zack. Meu Superman, ponto final. Tá bom, que bom pra você. Mais gente usando o Let It Go aqui, né? Deixa pra lá. Enfim, pessoal, como eu falei no começo do vídeo, é um debate interminável. E essa outra foto aqui que ele publicou também, dando sequência às fotos que ele tava compartilhando, né? Que foi aquela postagem que a gente analisou lá do TikTok. A galera continua, é o maior Superman. Vários GIFs, né? Esse aqui falando He's the GOAT, né? Ele é o melhor de todos os tempos. Mas é importante a gente lembrar que aqui é o terreno do Snyder, né? É a própria página do diretor. Como vocês viram lá na outra publicação, e também em outras como a gente pode encontrar, muitas pessoas não gostam dessa versão e gostam da versão de James Gunn. Existem muitos edits pela internet com cenas da versão de James Gunn. E aí no final do dia você vai lá, assiste, consome a que você gosta mais. E nem tudo precisa se tornar uma discussão tão intensa. É o que eu acho, essa é a minha opinião, mas eu quero saber o que você acha. Concorda comigo ou não? Ó, e se vier perder a linha aqui nos comentários, eu só vou excluir ou só te ignorar, tá bom? Esse canal aqui é family friendly, a ideia é fazer um vídeo de discussão pacífica. Já falei aqui o que eu tinha pra falar e como eu disse, essa discussão acho que nunca vai acabar. Não se esqueça de aproveitar a nossa parceria com a Excelsior Comic Shop na hora de comprar seus HQs. O link tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Acesse, dê uma olhada na variedade que eles têm de Marvel, DC e outras editoras e use os nossos cupons Conversa de Nerd 10 para garantir 10% de desconto na sua primeira compra e também o cupom Conversa 5 para garantir 5% de desconto em qualquer outra HQ. Então aproveite para economizar, vale demais. Se chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva. Estamos sempre aqui falando de Marvel, DC, filmes, séries, polêmicas, desmentindo que o Jim Carrey, na verdade, não está mais vivo, não está mais entre nós e que era um sósia. Enfim, vários assuntos da cultura pop, da indústria de Hollywood. Tenho certeza que se você gosta desse assunto, você vai gostar do nosso canal aqui. E é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.